Boa noite. Hoje eu vou fazer a apresentação do meu projeto de extensão, que tem como tema a química nas obras audiovisuais, uma abordagem científica em filmes, séries e animes. Eu sou Andrea Borges de Carvalho, aluna da UEA, e a coordenadora desse projeto é a doutora Zarina Ribeiro Soares. O tema abordado hoje vai ser sobre as propriedades coligativas, ou também chamados de efeitos coligativos. Hoje vamos ver um trecho do desenho O Show da Luna, que retrata um pouco sobre as propriedades coligativas. Então, eu vou falar um pouco sobre o que esse desenho se trata, né? Então, a Luna, ela é uma menina de 6 anos que ama a ciência e ela é muito curiosa e ela não se contenta com uma simples resposta do tipo porque sim. E ela quer descobrir tudo sobre o mundo à sua volta e ela está sempre brincando com seu irmão, o Júpiter, e o seu bichinho de estimação, que é um furão, o Cláudio, para encontrar as respostas que ela procura. O trecho do desenho que eu vou mostrar para vocês está na primeira temporada, no episódio 8. Como a água vira chuva? Vocês não vão beber toda essa água, vão? Não, mãe. A gente vai levar lá pro quintal. Vai que mais tarde a gente fica com sede. Tá um calorzão. Ai, mas se vocês continuarem bebendo tanta água assim, não vai sobrar nenhuma para virar chuva, hein? Virar chuva? Não entendi nada. Como a água que a gente bebe vira chuva? Será que a água que vira chuva ou a chuva que vira água que a gente toma? Vocês não sabiam? A água vira chuva. Será que a água que a gente não bebe vira nuvem? Mas para ter chuva, precisa de nuvem. Será que as nuvens precisam dessa água aqui? Então, as propriedades coligativas, elas foram estudadas pela primeira vez por François Méry, um químico francês nascido em 1830 em Fornes. As propriedades coligativas das soluções, elas são propriedades físicas que dependem única e exclusivamente do número de partículas do soluto dissolvidos numa dada massa dissolvente e não da natureza das partículas. Elas são exemplos de propriedades coligativas: o abaixamento da pressão de vapor, o aumento da temperatura de ebulição e a diminuição da temperatura de fusão. Mas o que são as propriedades coligativas? As propriedades coligativas, elas são as propriedades que vão ser alteradas pela adição de um soluto não volátil em uma substância ou solução. E essas propriedades, elas não dependem da natureza do soluto, mas sim da quantidade que vai ser adicionada na solução. E o soluto não volátil é aquele que não evapora com facilidade. Então, quais os tipos de propriedades que vamos abordar aqui? Temos 4 propriedades coligativas, que são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmose. Tonoscopia é a diminuição da pressão de vapor de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Se adicionamos um soluto não volátil em um solvente, ocorre a diminuição da pressão de vapor e, consequentemente, demora mais tempo para evaporar. Quando separamos uma mistura de água e açúcar, o açúcar é um soluto não volátil, as moléculas de açúcar elas vão se dissolver porque são polares, como as moléculas de água. Aqui um exemplo. A xícara rosa tem apenas água e sua pressão de vapor é maior do que a mistura com açúcar. Então, por que isso acontece? Porque as moléculas de açúcar, elas interagem com as moléculas de água. Isso vai diminuir a pressão de vapor desse líquido. Então, quem vai evaporar mais rápido? A água da xícara rosa ou a mistura da água com açúcar da xícara azul? Com certeza da xícara rosa, né? Que tá só água, porque a água ela tem pressão de vapor maior. Ebulioscopia é a propriedade coligativa correspondente ao aumento do ponto de ebulição de um líquido quando se acrescenta a ele um soluto não volátil. É como se as partículas do soluto segurassem as partículas do solvente, dificultando sua passagem ao estado gasoso. E isso acontece quando acrescentamos açúcar à água que está para ferver. As moléculas do açúcar elas vão interagir, dificultando a passagem das moléculas de água para o estado de vapor. Por isso é necessário introduzir mais energia para causar a ebulição.
Então, o ponto de ebulição ele será maior nessa solução de água com açúcar do que se fosse só a água. Mas por que isso acontece? Qual a diferença entre ebulioscopia e tonoscopia? A ebulioscopia ela vai estudar a elevação da temperatura, ou seja, o aumento da temperatura de ebulição do solvente numa solução. Já a tonoscopia vai estudar a diminuição da pressão do vapor do líquido. O que é a crioscopia? Ela é a diminuição do ponto de congelamento de um líquido quando um soluto não volátil é adicionado a ele. Por exemplo, em lugares frios. As águas dos mares, elas formam uma camada de gelo somente na superfície, porque ela é formada somente por água. Já a parte líquida, que fica abaixo do gelo, ela não se congela, porque além de o gelo ser um isolante térmico natural, essa água ela possui vários sais dissolvidos que diminuem o ponto de congelamento. E em países que nevam, há risco de congelamento da água dos radiadores usados para refrigerar os motores. Por isso, há alguns produtos comerciais que são adicionados com a finalidade de diminuir o ponto de congelamento da água e evitar seu congelamento. Por exemplo, ao nível do mar, a água pura ela congela a 0 graus Celsius. Esse é o seu ponto de fusão. Aqui eu coloquei o exemplo de quando jogamos sal no gelo. O que acontece? O gelo ele derrete. Então, a adição do sal ele vai diminuir a temperatura de fusão do gelo. Portanto, ele passa a derreter bem mais rápido, já que a água líquida ela conduz melhor o calor do que o gelo. E, para isso, usa a energia do ambiente. Osmoscopia. A osmoscopia ela é a propriedade coligativa que estuda a ocorrência da osmose entre duas soluções de concentrações diferentes, sendo uma delas uma mais concentrada que a outra. E na comparação entre o meio ou uma solução e outra, podemos utilizar os seguintes termos: o que vai ser o hipertônico, o hipotônico e o isotônico. O hipertônico é quando um meio ele apresenta pressão osmótica maior que o outro. Já o hipotônico é quando um meio apresenta uma pressão osmótica menor que o outro. E no isotônico, o isotônico vai ser quando os dois meios ou as soluções apresentarem a mesma pressão osmótica. O exemplo que eu trouxe para vocês foi a demonstração do fenômeno da osmose em células sanguíneas. Aqui, como a gente pode ver, no meio hipertônico, a hemácia ela vai perder água e então ela vai ficar murcha. Já no meio isotônico, a hemácia ela vai tanto perder quanto ganhar, então ela não vai sofrer alterações. No meio hipotônico, a hemácia ela vai ganhar água e vai ficar túrgica, desse jeito que vocês estão vendo aí, tipo um balão explodindo. Então vamos ver agora até onde a curiosidade da aluna levou ela. Ela queria saber como que a água virava chuva. Essa curiosidade dela vai abordar um pouco sobre o nosso tema, sobre as propriedades coligativas. Então vamos ver como que a água vira chuva. Amanhã a gente vai fazer de conta que era gota e vamos mergulhar nesse copo aqui e descobrir como a água vira chuva. Isso vai ser legal. Prontos para mergulhar? Olha, tô escorregando! Eu também. Será que vai demorar muito pra gente virar chuva? Eu quero voar, chegar bem pertinho de uma nuvem e perguntar pra ela um monte de coisas. Eu quero chegar bem perto da nuvem pra abraçar ela. Será que ela tem gosto de algodão doce? Vou perguntar como elas fazem para parecer bichos e coisas. Estamos ficando transparentes. Isso é estranho! Estamos flutuando. Uau! Essa é a melhor experiência de todas.
Primeiro água, depois gotículas. Subimos e agora a gente virou nuvem. Oi, criançada! O que vocês estão fazendo aqui na atmosfera? A gente quer descobrir como a água vira chuva. Vocês querem saber? Aham. A gente vai explicar tudo! Eu sou grande, eu sou quente, faço a água evaporar e você nem vê, nem sente. Você quase não nos vê, somos muitas ao descer, mas quando evaporamos a gente ajuda a fazer chover. Das gotinhas de vapor se faz a nuvem. Às vezes a gente não vê quem vem. Batemos uma na outra e a chuva cai. Quem não tem guarda-chuva nem de casa sai. Garoa, garoinha, chuva, chuvão, final, grossa, nós molhamos o chão. Chuva, chuvisco, garoa, tempestade, final, grossa, nós molhamos o chão. A chuva cai na gente, vamos pro oceano. Num dia mais quente, a gente vai secando. E eu chego de novo, evaporo o que a chuva fez. Se não fosse eu, não tinha chuva outra vez. Isso é muito legal. A água vira vapor, que vira nuvem, que vira chuva. Mas quando é que vira chuva? Cuidado, vamos bater! Ai, ai, ai.